A brisa salgada da manhã acariciava os cabelos de Isadora enquanto ela observava o mar revolto de Santorini, da varanda do hotel branco de janelas azuis. Era sua primeira viagem sozinha. Depois de meses de uma rotina engessada, de promessas que não cumpriu a si mesma e de um coração que ainda doía sem saber direito por que ela apenas foi. Comprou a passagem num surto de liberdade e decidiu se redescobrir, mesmo sem saber o que isso realmente significava. O sol ainda não havia se levantado por completo quando ela desceu para o café. O hotel era silencioso, com apenas o som distante de talheres e vozes baixas vindo do salão. Isadora vestia uma camisa de linho e os olhos ainda meio inchados do sono, mas havia uma calma em seu rosto, como se algo dentro dela finalmente estivesse no lugar. E então ele entrou. Não houve um tropeço cinematográfico, nenhuma batida de ombros ou troca de cafés errados. Foi apenas um olhar, mas aquele olhar não foi qualquer um. O homem entrou apressado com uma mochila jogada nas costas e os cabelos bagunçados pelo vento. Ele parecia buscar algo ou alguém, até que os olhos dele encontraram os dela. E naquele instante, no exato segundo em que se olharam, os dois congelaram. Foi como se um silêncio engolisse o ambiente. Como se tudo parasse. E por um instante breve, insuportavelmente estranho, Isadora teve a sensação de que já conhecia aquele rosto. Não só o rosto, mas o jeito como ele olhava. O modo como as sobrancelhas se arqueavam. A forma como ele pareceu por um segundo reconhecê-la. Mas isso era impossível. Ele por sua vez desviou o olhar com rapidez, como quem se assusta com algo que não sabe nomear. Seguiu até a recepção, trocou algumas palavras com o atendente e desapareceu escada acima. Isadora permaneceu sentada, paralisada, com o café esfriando entre os dedos. Ela pensou em coincidência, em déjà vu, em cansaço. Mas à noite no quarto sonhou. E o sonho a deixou sem ar. Ela estava num campo de lavanda. O céu era cinza e havia uma sensação de espera no ar. Ela usava um vestido antigo, amarelado pelo tempo. E lá estava ele, o mesmo homem, mais jovem, com um terno escuro e um lenço no bolso. Eles não se falavam, mas sabiam que se amavam. Ela sentia aquilo no peito como se tivesse vivido 100 anos com ele. Quando acordou, os olhos estavam molhados. Na manhã seguinte, tentou ignorar. Passeios, fotos, restaurante. Mas o homem do saguão, o homem do sonho, estava por toda parte. No mesmo restaurante que ela. Na mesma ruela estreita de casas brancas. No topo do mesmo penhasco onde ela foi ver o pôr do sol. Sempre com um olhar distraído, às vezes pensativo. E às vezes, olhando direto para ela. No terceiro dia, ela se irritou. "Você está me seguindo?" perguntou sem pensar, quando viu novamente em frente à loja de lembrancinhas. Ele arregalou os olhos. Depois riu baixo com um certo alívio que ela não entendeu. "Não", ele respondeu, "mas eu tô começando a achar que você é quem tá me seguindo." Eles se encararam por um segundo. E dessa vez ela viu. Ele também sentia. O desconforto familiar. O eco de algo antigo. "A gente se conhece?" Ela perguntou, tentando soar casual. Ele a olhou como quem estava prestes a responder sim, mas hesitou. "Acho que não. Mas parece, não é?" Eles riram. Um riso sem graça, mas cheio de alívio. "Eu sou Isadora." "Rafael." Aperto de mão. Toque elétrico. Algo no ar mudou. "Posso te pagar um café?" Ele perguntou, ainda incerto. Ela olhou para o céu azul, para o mar que se estendia até onde os olhos podiam alcançar, e de volta para aquele rosto que ela jurava já ter amado. "Pode", respondeu, com um sorriso que misturava medo e curiosidade. E assim, entre olhares que diziam mais do que palavras, o destino, ou o que quer que fosse, recomeçava uma história que talvez nunca tivesse terminado. O café foi silencioso no início. Rafael escolheu uma mesinha de frente para o mar, onde a brisa da manhã entrava sem pedir licença. Isadora se sentou de frente para ele, ainda tentando entender por que aquele momento parecia tão íntimo, mesmo sendo a primeira vez. Ou pelo menos, ela pensava que era. "Você está aqui de férias?" ele perguntou, tentando soar natural. Ela assentiu com a cabeça, mexendo lentamente a colher no cappuccino. "Vim sozinha. Precisava de um tempo para mim. E você?" Rafael hesitou por um segundo. "Também. Uma pausa da rotina." Só isso. Só isso. Mas nada neles parecia simples. Nem as palavras, nem os olhares, nem o silêncio entre as frases. Enquanto conversavam, havia algo nos olhos dele que incomodava Isadora. Não era malícia, nem julgamento. Era reconhecimento. Como se ele soubesse algo sobre ela que nem ela mesma sabia. Como se estivesse esperando há anos por aquele momento, mesmo que não soubesse explicar o porquê. E então, sem aviso, ela falou. "Você já sonhou com alguém que nunca viu?" Rafael parou de mexer o café.
Já respondeu sem piscar. Recentemente. Me conta. Ele recostou na cadeira, respirando fundo. É estranho, mas venho sonhando com uma mulher. Sempre a mesma. Rosto indefinido, mas o olhar é igual ao seu. Estamos sempre em lugares diferentes. Às vezes um campo, às vezes uma cidade antiga. Mas sempre sentimos que nos conhecemos. Só que nunca falamos. Nunca dá tempo. Isadora sentiu a espinha gelar. Eu também, sussurrou. Sonhei com você antes de saber que você existia. O silêncio entre eles dessa vez não foi desconfortável. Foi revelador. A xícara entre as mãos de Isadora tremia levemente e Rafael notou. O que você acha que é isso? Ele perguntou com a voz baixa. Ela engoliu em seco. Não sei, mas não acho que seja coincidência. Depois daquele encontro, os dois começaram a se encontrar com mais frequência. Não combinavam, mas se viam. Um esbarrão aqui, uma conversa ali. No quarto dia, caminharam juntos pela praia ao entardecer. No quinto, jantaram em um restaurante que parecia saído de um filme antigo, e ambos disseram, ao mesmo tempo, que já estiveram ali antes, mesmo que nunca tivessem saído do país até então. Mas foi na sexta noite que tudo mudou. Isadora sonhou de novo. Mas dessa vez, o sonho foi vívido demais para ser apenas imaginação. Ela caminhava por uma rua de pedra, vestida com roupas que não reconhecia. Era noite. Estava chovendo. E lá estava ele, Rafael, em um casaco escuro, segurando um guarda-chuva, esperando por ela debaixo de um poste de luz. Quando ela se aproximou, ele sorriu com os olhos molhados. E disse, eu sabia que você viria, mesmo depois de tudo. Ela não respondeu, apenas o abraçou. E então, ouviu um som, um estouro, um disparo. E tudo escureceu. Isadora acordou gritando, com lágrimas nos olhos e o peito em dor. Mas o mais assustador não foi o sonho em si. Foi o que aconteceu depois. Ao descer para tomar café, encontrou Rafael já sentado, pálido, com as mãos trêmulas. Preciso te contar algo, ele disse. Eu sonhei com você de novo. Só que dessa vez foi diferente. Estava chovendo. E você levou um tiro, ela completou sem pensar. Os dois se entreolharam, em choque. Como você sabe disso? Ele sussurrou. Isadora não sabia o que dizer, nem como explicar. Mas sentia com toda certeza que aquela história entre eles era antiga demais para ser nova, e profunda demais para ser apenas acaso. Acho que a gente já se amou, ela disse com a voz embargada. Em outro tempo, em outra vida, e pela primeira vez desde que chegaram àquela ilha, o medo não parecia maior que a curiosidade. Agora só restava descobrir o que realmente os unia, e por quê. Naquela tarde, Isadora decidiu andar sozinha. Precisava pensar. Ou fugir dos próprios pensamentos, o que era quase a mesma coisa. Caminhou sem destino pelas ruelas estreitas da vila, passando por escadarias de pedra e varandas floridas. Mas não importava para onde fosse, a sensação de estar sendo levada por algo invisível era constante. Como se os pés não a obedecessem mais, como se o caminho já estivesse traçado antes mesmo que ela decidisse dar o primeiro passo. Foi quando parou sem saber por que em frente a uma pequena viela de paralelepípedos, quase escondida entre duas construções antigas. No fundo da viela, uma casa de paredes claras, janelas de madeira azul e um portão enferrujado coberto por eras. O lugar parecia abandonado, mas vivo. O coração de Isadora disparou. Ela já tinha visto aquela casa. Não em Santorini, não em fotos. No sonho. Lá estava ela, exatamente como nos fragmentos oníricos que a visitavam desde a infância. O mesmo portão, a mesma varanda, o mesmo cheiro de flor molhada que parecia brotar do chão. Com passos lentos, ela se aproximou. As mãos tremiam ao tocar a tranca. Para sua surpresa, o portão rangeu e se abriu com facilidade. Ela entrou. Isadora? A voz de Rafael a tirou do transe. Ele vinha subindo a viela, sem fôlego, como se também tivesse sido guiado até ali. Você, o que está fazendo aqui? Ela perguntou, ainda sem acreditar no que via. Ele parou ao lado dela e encarou a casa. Eu sonhei com esse lugar esta noite. Os dois se olharam. A mesma certeza nos olhos. A mesma confusão. É impossível, ela murmurou. Essa casa não deveria existir, mas existe. Rafael empurrou a porta da frente, que rangeu como se não fosse aberta há anos. O interior estava empoeirado, mas não destruído. Havia móveis antigos, um tapete rasgado no chão, e um piano no canto coberto por um lençol branco. Isadora passou os dedos pelo corrimão da escada. Tudo era tão familiar que doía. Eu conheço esse lugar, ela disse, quase sem voz. Eu vivi aqui. Nós, corrigiu Rafael. Subiram juntos a escada estreita. No segundo andar, um quarto.
uma cama de ferro, uma penteadeira com um espelho rachado e em cima da mesa uma caixa. Ela abriu devagar. Dentro havia cartas amareladas, datadas de 1897. Isadora pegou uma delas e leu: Para minha amada Isadora, se o tempo nos separar, prometo encontrar você de novo. Em outra vida, em outra forma, mas sempre com o mesmo amor. Rafael. As mãos de Isadora tremeram. Isso é alguma brincadeira? Rafael parecia tão em choque quanto ela. Pegou outra carta. A caligrafia era a mesma. O nome dela. O nome dele. Datas antigas. Promessas de reencontro. Histórias que eles não lembravam de viver, mas sabiam que eram deles. Isso não é coincidência, ele disse. Isso é memória. Isadora se sentou na beira da cama, com o coração batendo alto demais para conseguir ouvir qualquer outra coisa. Lá fora, o sol começava a se pôr. Mas dentro deles, nascia outra coisa. Algo mais profundo que amor. Mais antigo que o tempo. A gente morreu, não foi? Ela sussurrou. Em outra vida. Separados. Rafael não respondeu. Apenas segurou a mão dela. E naquele toque, os sonhos voltaram como flashes. Uma despedida na chuva, um piano sendo tocado pela última vez, uma aliança caída no chão. Vidas cruzadas, interrompidas, mas nunca esquecidas. Talvez agora, ele disse, com a voz embargada, seja a nossa chance de terminar a história. Do lado de fora, o vento balançava as cortinas da varanda. Dentro daquela casa esquecida pelo tempo, duas almas recomeçavam, do ponto onde foram forçadas a parar. E desta vez, não haveria despedidas. Apenas verdades por descobrir. A casa permaneceu em silêncio depois da última carta lida. Isadora e Rafael ficaram ali por horas, sentados no chão empoeirado, cercados por papéis antigos que pareciam carregar o peso de outra vida. O sol já havia se posto, e uma lua clara surgia no céu, iluminando o interior pela janela aberta. Era como se aquele lugar tivesse sido preservado apenas para este momento, e que tudo o que estavam vivendo não fosse por acaso. Eu não sei o que pensar. Ela sussurrou, abraçando os joelhos. Parte de mim quer correr, outra quer ficar aqui para sempre. Rafael se aproximou e sentou ao lado dela, sem tocar. Eu sei que parece loucura, mas você sente também, não sente? Que isso tudo é real. Ela sentiu com os olhos marejados. Desde o primeiro olhar, tinha alguma coisa em você, como se eu soubesse quem você era, antes de você abrir a boca. Ele sorriu, mas havia dor no sorriso. Um tipo de saudade antiga que nenhum dos dois sabia nomear. Eu sonhei de novo, essa noite, ele disse, antes de te encontrar aqui. Um sonho mais claro do que todos os outros. Ela olhou para ele, esperando. Estávamos aqui mesmo, nessa casa, e você usava aquele vestido antigo, azul com rendas no punho. Era nossa última noite juntos. Eu ia partir para a guerra. Mas antes, nós prometemos que se um dia tudo acabasse, a gente ia se encontrar de novo. E escrever as cartas foi a minha forma de te lembrar, caso esquecesse. Isadora fechou os olhos. Eu lembro disso. Não completamente, mas é como se estivesse dentro de mim. Ficaram em silêncio por um tempo. Só o som do vento atravessando as frestas da madeira quebrava a quietude. Até que numa das gavetas da penteadeira, Isadora encontrou um envelope menor com um papel dobrado. Ela abriu-o com mãos trêmulas. Era um desenho. 2 círculos entrelaçados como alianças. No centro, 2 iniciais, R.I. No verso, uma frase em caligrafia delicada. Se nossas almas se reconhecerem, nada poderá nos impedir. Isadora sentiu o ar faltar. Era o mesmo símbolo que ela costumava desenhar quando criança, sem saber o porquê. Fazia nas bordas dos cadernos, nos cantos das folhas. Sempre achou que fosse invenção da cabeça. Mas agora, estava ali, vindo de outro tempo. Ela olhou para Rafael. A gente prometeu se encontrar, mesmo que esquecesse. Ele assentiu. E agora estamos aqui. Mas como em toda a história, algo ainda os separava. Quando saíram da casa naquela noite, algo os esperava na viela. Um homem, de aparência comum, mas com um olhar intenso, frio, fixo em Rafael. Isadora gelou. Não sabia quem ele era, mas sentiu, como quem sente o vento mudar de direção, que ele não era estranho. Seu rosto também já estivera nos sonhos, como um vulto que sempre chegava no fim. Rafael Montenegro? O homem perguntou com um sotaque estrangeiro carregado. Rafael se colocou à frente de Isadora. Quem é você? O homem sorriu de lado como quem esperava aquela pergunta. A história se repete, não é? Ele disse. Eu estive lá, na última vez. Quando você partiu. Quando você não voltou. Isadora tentou entender, mas o coração já batia rápido demais. Eu era seu irmão. Naquela vida, ele continuou, olhando para Rafael. Mas escolhi o lado errado.
Invejei o que vocês tinham. E fiz o que não devia. Silêncio. Você, Isadora, tentou falar, mas a voz falhou. Foi você quem atirou. O homem, ou o que quer que fosse, apenas assentiu. Às vezes, mesmo as almas erradas voltam para consertar o que quebraram. Ele entregou a Rafael uma pequena caixinha. Sem mais palavras, virou as costas e desapareceu entre as sombras da rua. Rafael abriu. Era uma aliança. Antiga. Com o símbolo gravado por dentro. R.I. Na manhã seguinte, eles voltaram a casa uma última vez. E decidiram deixá-la como estava, como um santuário do que viveram e do que voltaram a viver. O que a gente faz agora? Isadora perguntou com a aliança nas mãos. Agora a gente escreve nossa própria história, Rafael respondeu. Sem guerra. Sem cartas. Só com o tempo que nos foi devolvido. Ele segurou a mão dela. Você acredita que amores assim existem? Ela sorriu. Não acreditava. Mas agora eu sou prova viva de que eles existem, e voltam, quando ainda tem algo a terminar. E ali, entre o passado e o presente, entre lembranças e promessas, entre o que foi e o que agora pode ser, Rafael e Isadora recomeçaram. Porque algumas histórias não terminam com um ponto final. Elas apenas adormecem, esperando o tempo certo para continuar.